exemplo das gerações mais novas, né? Porque quanto mais nova a pessoa, maior a plasticidade cerebral. Se bate muito nessa tecla. Só que daí o ser humano adulto, ele transmite uma ideia como se ele não precisasse mais. Só que a gente continua numa velocidade diferente, Tu domina o teu cérebro, tu faz ele maquinando, trabalhar, né? né? Exato. Que massa, é massa. É. Não, isso aí é fantástico, cara. É bacana porque é tão incrível e só depende de nós. Exato. Fazer aquele exercício certo. Tu comentasse agora do exercício, né? De trabalhar o músculo, estressar o músculo, ele crescer, ele se desenvolver. Aquilo que eu te falei, eu acho que é outra conversa que nós tivemos, do tal Ben Shahar, que ele fala muito nisso, que é o exercício da antifragilidade, que nós somos resilientes 2.0. Então, assim, Nassim Taleb também, sim. isso, na Cintaleb, que daí o que acontece? Ele compara, ele demonstra que o estresse no músculo faz crescer, faz evoluir, Exato. e assim a gente pode fazer pro nosso cérebro. Exato, se colocar em novas situações, gerar algum tipo de desconforto, Novos caminhos. o desconforto correto no caso, para que a gente vá desbloqueando coisas que Fantástico. estão talvez presas ali, né? Fantástico. Na verdade, o Joe Dispenza fala em somos viciados em sermos nós mesmos, né? Isso aí. E esses somos viciados em sermos nós mesmos quer dizer que a gente associa muitas vezes hábitos somente, por exemplo, comecei a caminhar, adquiri o hábito, comecei a correr, adquiri o hábito, escovar os dentes é um hábito, mas o nosso pensamento também é um hábito. Sem dúvida. Porque a gente fez com que aqueles pensamentos, sejam bons ou ruins, se tornassem familiares ao longo do tempo. Então a gente acaba repetindo esses padrões, às vezes de forma benéfica e muitas vezes de forma automática pro lado deletério, né? Claro. Então, se a gente continua, se a gente quer moldar se eu quero moldar um novo Luiz Felipe e continuar tendo os pensamentos que o Luiz Felipe teve até então, o Luiz Felipe não vai sair do lugar, Isso né? aí, exatamente. Então é esse olhar que tem que, né, que a gente... Dá aquele estalo assim. Exato. Né? Fantástico, é bem essa vibe, cara. É lindo isso, porque é difícil, a gente sabe. Essa parte é a mais complexa de todas. É a mais complexa. Mas no momento que tu enxerga, tu te abastece de informações, literatura, vamos dizer, tu busca, entende, eu sei que o movimento é bem mais complicado e complexo. Porém, é possível. Sabe o que eu acho uma dificuldade hoje em dia, Lourenço? Aí isso se soma ao contexto do mundo cada vez mais virtual atual. Uhum. A gente vive num mundo de instantaneidade. A gente vive num mundo muito do resultado. Claro. Então, o que acontece é uma dificuldade muito grande de se passar pelo processo e o que leva, no caso, as pessoas a tentarem soluções mágicas a curto prazo, a receita de bolo, que todo mundo tem algum tipo de curso para vender e muitos cursos que dão o resultado ali, isso em todos os sentidos. Mudar a vida, enriquecer, ficar milionário, emagrecer em todos os sentidos da noite para o dia. Exatamente. Então, a questão que se tornou complicado é entender que muitas vezes essas mudanças que as pessoas querem, que talvez esteja, eu acho que está ao alcance das pessoas, mas não da forma que é transmitido para as pessoas. Muitas vezes está no micro. Sim. E o que seria no micro, no pequeno? São pequenas coisas que se multiplicam e que vão trazer outras de encontro. Eu trouxe isso para minha vida muito talvez por falta de clareza quando eu comecei. Algumas insatisfações e tudo mais, mas querer mudar. E se eu não tinha clareza, não sabia para onde eu estava indo, eu pensei, eu vou ter que ir para os hábitos. E daí consumindo conteúdos hoje tudo mais, chegou um ponto que isso transbordou no caso. O Einstein, por exemplo, ele tem uma frase que os juros compostos seriam a 8ª maravilha do mundo. E o que ele traz não é no sentido financeiro. Sim. Ele fala de pequenos ganhos que são cumulativos. Perfeito. Que esses pequenos ganhos vão trazer outros ganhos. O maior exemplo que eu tenho disso, talvez esse seja o carro-chefe, em 2019 eu saí de Santa Rosa, eu estava bem fixado em Santa Rosa, vivendo uma vida daquele solteiro convicto, por exemplo. E na época eu tinha 20 quilos a mais que eu tenho hoje. E aí, como eu voltei por situações familiares, questões familiares me fizeram, somado ao ser chamado num concurso em Augusto Pestana, me fizeram eu voltar para o Eugênio de Castro.
essa vida de solteiro, ela já muda totalmente de figura, de Santa Rosa para Eugênia Castro. Aí eu ia ter que explorar Santo Ângelo e Juí, e eu não era conhecido da forma que eu me tornei conhecido em Santa Rosa. Então, eu mirei numa questão estética e eu consegui, a partir disso, começar a correr 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros. Mudei a alimentação, talvez na época não da forma correta, mas em comparação ao meu eu anterior, eu fiz o movimento correto. Consegui emagrecer, pensando no estético, pensando em usufruir da vida de solteiro e conheci a Carol. Olha aí. Ou seja, o mundo girou numa outra direção, mas que me potencializou cada vez mais, né? Porque daí, então agora vai. O que fez essa mudança acontecer assim? O que deu aquele pum? O fato de talvez eu não estar me sentindo bem comigo mesmo e eu estar numa nova situação que me condicionava aquilo de eu ter que cuidar da minha autoestima, no caso. Tá, não tá bom, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu considero esse passo um dos primeiros que depois vão se somar a vários outros maiores que vão me condicionar numa nova direção. Esse passo aí, se for pegar na trajetória, ele é importante por ser um dos iniciais, assim, por me tocar de algumas coisas, sabe? Tipo, tem uma coisa que pouca gente sabe, mas assim, ó, Eugênia Castro não tinha academia, e aí eu achava uma ou outra desculpa para não ir até as cidades vizinhas, tinha as desculpas mesmo, gastos e tudo mais, mas eu ia no fundo de casa, ninguém via, pegava uns tijolinhos e começava, né? Claro. Tipo, faça o máximo com as ferramentas que tem. Mas na época a mentalidade não era nem perto da mentalidade que eu tenho hoje. Que legal. Porque era focado em pequenos aspectos ali, mas eles colaboraram para os demais. Show. Desculpa não parar de falar, né? Não, mas é para isso que nós estamos aqui, né, cara? Porque tem muita gente que vai escutar, tem muita gente que vai se inspirar. E trazer aqui é uma relevância gigante, porque é bem isso, você pode se transformar se desejar. Então, a ideia é que tu venhas e fale o que te condicionou, o que tu fez nesse primeiro juro composto da tua vida, nesse primeiro ganho, nessa primeira virada de chave, entende? Então, como a gente já vinha conversando e eu vi que, cara, espetacular, exemplo fantástico para que a gente pudesse mostrar para as pessoas que hoje, sabe, estão ali mais baixo, às vezes com uma depressão, às vezes sentindo o que eu faço, como que eu faço. Os ambientes adoecidos, né? Isso, ambientes adoecidos. Muito num somatório de um padrão de murmuração que se criou o hábito, as pessoas não perceberam. O conhecimento, o conhecimento que eu fui atrás, infelizmente, ele não chega facilmente a todas as pessoas. A gente vai adquirindo e a gente vai transmitindo para as pessoas que a gente conhece, mas esse padrão de murmuração, ele se torna vicioso nos ambientes. E é um somatório de todas as questões que estão no entorno, né? Exato, e inclusive ele é quase como, inclusive a bibliografia traz isso, contagioso no caso. Porque as pessoas, elas sentem um pertencimento no sentido do reclamar. Sim. Ou no sentido de uma fofoca com viés negativo, no caso de algum acontecimento negativo. O negativo vende, basta a gente verificar o telejornal que está por aí, a quantidade de notícias negativas, de notícias positivas. As pessoas consomem aquilo antes de sair de casa, no início do dia. E o clima? Partindo do pretexto que é para estarem informadas, e eu não julgo, eu acho que se deve estar informado, mas talvez tenha a forma correta, a hora correta e tudo mais, e aquilo se transborda nos ambientes. Maravilhoso. De forma deletéria. Isso, e como mudar? Exato. Que receita a gente tem para mudar? Exato. Como fazer? Eu talvez essas questões, eu trago isso com um olhar que eu talvez condene e tudo mais, mas eu tenho que, de certa forma, agradecer isso, porque isso foi um dos estalos para que, faça alguma coisa. Mas faça o teu para que você proponha para o teu ambiente algo diferente. Então, eu acho que a pergunta que transformação. fica é o que a gente está propondo para os nossos ambientes? Quem somos nós para os nossos ambientes? E aí a gente falha também no dia a dia, porque tem um antigo Lorenzo, tem um antigo Luiz ali, que talvez em outras épocas tivessem
numa versão, né? Claro. Por isso que eu digo, às vezes, quando eu falo, pode ser que eu seja mal interpretado. Eu tive a leucemia, mas eu agradeço por tê-la tido. Exato. Porque me transformou exatamente isso, fez o Lorenzo ser diferente. Exato. Teve o processo de dor, teve o processo todo que foi, de tristeza, de choro, de formas de que eu fiz acontecer aquele sentimento, passou por mim e eu não persisti com ele, eu fiz fluir. E hoje eu trago isso à tona, assim como essa transformação que tu tá relatando. Você entender que aquilo fez parte do processo que vai te constituindo, que fez a virada do hábito para a vida. Exato, isso. Eu, por exemplo, focado nessas questões de desenvolvimento pessoal, porque são várias etapas que eu posso estar descrevendo, mas felizmente aqui eu fiquei à vontade agora, então não tô cronológico no caso. O maravilhoso é isso, aqui no Você Pode, tu relata, tu abre o jogo para que todo mundo entenda como fazer isso. Exato. Então, eu, por exemplo, tem versões antigas, principalmente da época que eu era solteiro, que eu olho pra trás e eu odeio aquela versão, eu tenho vergonha daquilo que eu fazia, porém eu tenho que perdoar aquela versão, porque aquela versão fez parte do processo para que eu me condicionasse para novos... E hoje a visão que tu tem também dependia do como tu era. Exato. Porque agora, eu posso mudar. E os valores eram totalmente diferentes, mas que eu tinha que viver naquela fase com aquilo que eu tinha e na íntegra, né? Com certeza. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Quem é o Luiz? Da onde vem o Luiz? Bom, o Luiz, ele nasceu em Santo Ângelo. Qual é todo o nome do Luiz, por favor? Luiz Felipe Sausen de Freitas, Sausen de mãe, Freitas do meu saudoso pai. Sou natural de Eugênio de Castro, uma cidade que eu tenho um vínculo afetivo muito grande. Histórias de infância, uma vivência ali numa cidade de menos de 3 mil habitantes, né? Então a gente conhece todo mundo. Tem um vínculo, inclusive, o Eugênio de Castro é meu bisavô. É uma coisa que eu relutava em trazer isso para as pessoas, porque as pessoas interpretavam de antemão que a gente era dono da cidade, que a gente era rico e tudo mais. E daí eu tenho mais uma coisa ainda, né? Que nem sempre foi uma coisa só boa, porque teve uma coisa foi ruim também. Mas somado ao fato de Eugênio de Castro ter sido meu bisavô, que eu não conhecia, ele nomeou a cidade, mas o meu pai foi o primeiro prefeito da cidade. Então, se eu contasse essas duas coisas, deu. É o dono da cidade. Já estigmatizou o Luiz. Exato, já estigmatizou. Então, eu e minha irmã também, a gente sofreu um pouco dessa parte do meu pai estar inserido na política, porque ele foi 2 vezes prefeito. E na segunda vez a gente já tinha um entendimento de como as coisas funcionavam. E a gente vivia naquele ambiente com pessoas conhecidas que obviamente, se eram de um lado da oposição, no caso, traziam a sua versão dos fatos. Então, qualquer buraco que surgia na cidade sempre vai ser culpa do prefeito. Mas ele construiu a trajetória dele, era uma pessoa, assim... Sou suspeito para falar, mas talvez a pessoa de maior conhecimento que eu conheço, assim. Legal. Inclusive, professores universitários que eu tive não chegavam... E ele chegou a te influenciar nessa tua construção de potencializar a tua mudança desse... Tu vem, né? Ele exerce influência em alguns aspectos. Por exemplo, eu constituí recentemente, propriamente... Dezembro ali de 2023, eu dei um estalo para algumas coisas, a questão da leitura, eu comecei a ler, não parei mais, não pretendo mais parar, se tornou algo prazeroso. Legal. Mas o que acontecia? Eu via meu pai e minha mãe sempre lendo, toda a vida, sempre. Ou jornal, ou livro, qualquer coisa lendo. Tanto é que meu pai se preocupava com a questão mental dos meus avós, ele é filho único, estava sempre levando, depois dele ler o jornal, levava para que os dois... lessem também. Então isso influencia, mas aí tem outras coisas que influencia, que é o que eu não deveria fazer da parte que foi o meu pai. Porque o meu pai, ele teve uma vida um tanto quanto desregrada, ele se perdeu em algumas questões, né? Por exemplo, 2 vícios principais, o cigarro. Então ele parou de fumar, 5 anos depois contraiu um câncer de pulmão. Né? Então potencializou ainda mais, né? Uma dependência muito grande e também um pouco no álcool, né? Essas 2 questões fazem com que eu me molde como ser humano atualmente. Que aquilo eu não quero.
A gente tem, inclusive, encontros de família, que o meu pai era filho único, mas a minha mãe tem uma família grande. Então, Aham. os meus tios estão lá sempre naquela de confraternizar, tendo que ter a bebida junto. Não Isso me precisa. condiciona, porque acontecimentos que eu passei fazem com que eu tome uma decisão no sentido contrário. Mas isso floresceu depois que eu comecei a consumir esses conteúdos, uma coisa Entendi, vem entendi, de encontro entendi. com a outra. Porque eu já frequentei, por exemplo, eu saía em Santa Rosa com um amigo, tinha que estar embaixo do braço, Sim, sabe? sim, Eu era esse sim. personagem. E aí, Felizmente, eu acho libertador hoje em dia eu não precisar. E se eu, não quer dizer que seja zero, né? Eu perfeito? posso Não, usufruir com a claro, Carol, com por amigos, prazer, né? exato. Mas é aquela história, tipo, eu não E preciso. não por uma É, imposição social, porque exato, por que que tu tem que sair, tem que beber, exato. né? Ou fazer alguma coisa que, à luz da verdade, à luz do correto, vamos dizer, não é errado beber, não. Errado é beber em demasia. Errado é te prejudicar. Exato, isso. Então, assim, se aquilo é com prazer e da forma ou da quantidade saudável, tudo bem, não vai te fazer mal. Exato. E tu sabe que se prolongado o tempo dessa ingestão, vai te fazer mal. Então, É tudo o de vez em equilíbrio, né? quando, porque faz, bebo socialmente. Pô, é aquela pessoa que tem um controle, que sabe que, né, vai tomar um pouco, vai dosar Uhum, na quantidade de vezes por semana ou por fim de semana, uhum. e nem sempre precisa. E não que, vou sair, eu tenho que beber. Tem gente que gosta, tá tudo certo, não tem problema. Eu creio que a gente cria rituais assim que associa aos momentos com aquilo, né? Algumas pessoas, quando se Hábito, reúnem, hábito, comportamentos, né? porque o hábito tem um Exato. loop. E eu até posso contar uma história que aconteceu no final de semana. Veio um amigo meu me visitar, esse amigo é de Goiânia, então é uma vez por ano no máximo. E aí eu pensei aqui comigo, bom, eu sou esse personagem que eu evito ao máximo. Mas eu vou abrir essa exceção porque eu também não vou estar bancando né, Sim, sim, nesse sim. O momento. robô ali, né? E aí servi lá 2 copos e ele que agradeço tudo, parei, sabe? Daí Olha, parece que atrás, tipo de pessoa, daí eu falei, bah, olha, fico muito feliz, sabe? que bacana. Tipo, pela tomar decisão, por Perfeito. estar fazendo teus movimentos, Isso assim, aí, sabe? isso aí. É, Que é como tu falaste, né? O ambiente. exato, o Tu já, ambiente tu vai. já tá moldando, tu já tem aquela energia, tu já tem aquela esfera de que, certo, né? Aquilo que tu prega, que tu gosta, que tu conduz na tua vida, né? Que tu mudou. Mas eu te interrompi e te peço, vamos voltar lá o Luiz, que A gente foi pra vamos bora lá, vamos o Luiz que se formou ali começou a infância lá em Eugênio de Eugênio Castro. de Castro, uma vinculação muito grande com o Eugênio de Castro. Escola, É, faculdade, segue o baile da tua já linha falei ali de... coisas que talvez eu nem tivesse pensado em falar, mas foi no automático e falei. Aí eu sigo em Eugênio de Castro, tenho toda uma vivência, um vínculo muito forte com o Eugênio de Castro. Depois eu vou para Santa Maria, faço segundo grau, faço Santa faculdade, Maria. Santa Maria, Qual colégio mestrado, tu fez lá? Santa Maria. Ah, tu estudou no Santa Maria? Estudei em Santa Maria, Bacana. exato. E aí tem todo um vínculo lá com Santa Maria, porque ele já vem porque meus pais já antigamente já haviam ido para Santa Maria. Então, de certa forma, eu também acabo pegando essa questão, né? O meu pai, ele não era normal na época sair para estudar, por exemplo. E eu tive o privilégio de os dois terem saído para estudar, e isso, de certa forma, moldou para que eu, né? O meu pai, por exemplo, foi estudar em Santo Ângelo, no Colégio Marista, e como ele obtinha resultados muito acima, os indicaram para ele ir naquela época já no segundo grau para Santa Maria. Tipo, era Que algo muito fora bacana. do comum para Perfeito. época, né? E aí minha irmã, minha tia já estavam em Santa Maria e tudo mais. A gente fui fazendo minha vida em Santa Maria. Fiz mestrado. Profissionalmente eu comecei a atuar em Santa Rosa, Instituto Federal Tu fizesse Farroupilha, faculdade de quê? Faculdade de Geografia. Geografia. É, Ah, que massa. é. Não é tão massa. Não, não sei, eu não posso, eu também não Não, massa posso. é que, cara, Me deu né? bagagem em vários aspectos, assim, sabe? As pessoas que eu convivi, os assuntos que eu me envolvi, a carga de conhecimento que eu fui adquirindo, o mestrado, tudo mais, e a minha trajetória profissional toda condicionada a isso. Só que aí entra algumas questões
que faziam parte de um Luiz que talvez estivesse naquele padrão da inércia, assim, de Entendi. talvez outras pessoas escolhendo, você gosta disso, então faz isso, assim, porque eu estava numa época que o que eu lembro muito, assim, é que eu tinha dificuldade de ter planos Eu ia te futuros. perguntar, nesse ponto, exatamente, daria para considerar, tipo, o Luiz na inércia dos acontecimentos, mas ainda meio perdido, não tendo essa convicção que hoje tu tem para onde tu quer ir. Exato. Nesse sentido, eu tô mudando, tô me desprendendo cada vez mais desse antigo Luiz, no caso. Então, eu fui sendo condicionado e aí o meu aspecto talvez tenha sido ao longo do tempo muito zona de conforto, porque eu poderia logo no início da faculdade ali ter verificado e ter tomado outras posições, mas não, já comecei aqui, vamos lá, vamos finalizar, e talvez o mesmo tenha valido pro aspecto profissional, principalmente Perfeito, depois que eu entro num concurso. claro. Mas aquela história, eu não me arrependo porque eu fui me constituindo professor, fui evoluindo e essas coisas me despertaram no Foi o tempo certo, conteúdo para tu ter essa bagagem, no né? tempo certo para que eu olhasse para outros horizontes. Talvez aí no meio do caminho, daí a gente já pula para um mais recente, Sim. talvez muito a partir de estar com a Carol. A Carol é uma sonhadora, uma idealizadora, alguém que transcende, assim, ela consegue transbordar tudo aquilo, né? A gente às vezes foca muito, porque eu realmente acho que ela, para algumas coisas que ela mexe, assim, ela tem realmente o dom, mas quando a gente fala muito do dom, a gente esquece que por trás teve muita luta, muito Sem dúvida. trabalho, Ah, muito. muitos diriam, teve sorte. Exato, muitos diriam ter sorte, mas ela é uma pessoa diferenciada. A gente se conheceu, eu creio que em algum evento de professor ligado à questão do autismo e tudo mais, que a partir das redes sociais eu adicionei ali e a gente logo começou a conversar por valores parecidos. Por exemplo, uma isca talvez tenha sido uma foto de família que eu postei, que era uma criançada em volta de uma mesa na casa da minha avó e tudo mais, e aquilo ali foi o. O É, motivo do início das conversas. exato. Depois que a gente se conheceu, a gente. Se conheceram onde? Santa Maria? Não, aqui em Juiz Aqui mesmo. em Eu já Juiz. havia voltado, eu já estava morando em Eugênia Castro, e eu vim com um amigo para Ijuí, conversei com ela, fui visitar ela, daí logo fui uma segunda vez e a gente passou Bacana. a ficar junto. Ficar juntos. Que E a legal. gente, a gente teve situações assim na nossa construção de relacionamento. A gente tava naquela assim, se testando se o negócio vai Sim, desenvolver ou não vai sim. desenvolver. E ela ficava meio que dando a entender alguma coisa, e naquele momento talvez eu tive a atitude que o Luiz de antes não estava tendo. E eu enxerguei um relacionamento, alguém que eu Boa. gostei, que deu certo. Vamos para o Genecastro na festa da minha avó, no primeiro momento. E não tinha pedido ela em namoro, coisa do tipo. Chegamos em Eugênia Castro, ela imaginou que fosse uma festinha da minha avó, assim, algo reservado. Era uma festa de 80 anos da minha avó. Gente, quanta Tinha gente carro, assim, convidados. É. numa associação, num clube, assim, a perder de vista. Ela ficou, tá, mas eu não quero descer agora, não, não era isso que eu esperava. Daí foi apresentado como namorada, nunca disse não, Olha aí. né? E as coisas foram acontecendo. E logo ela vai ser testada de uma forma mais intensa ainda, porque o que que acontece? A gente se conhece no final de 2019, início de 2020, e logo estoura a pandemia. E ela só tinha tido contato, por exemplo, com a minha mãe nessa festa da minha avó. E aí a pandemia testou o nosso relacionamento, porque aquela dificuldade de ficar Sim, preso e tudo sim. mais, eu pensei, vamos para Eugênio de Castro, lá, pelo menos, tipo, a gente morava em apartamento em Ijuí, lá era uma casa, algo que tu Perfeito. pode explorar melhor. Mais aberto. Mas coloquei a Carol pra viver com a sogra em plena pandemia. Isso é testado de verdade, né? Mas felizmente deu tudo certo. Deu tudo certo. Que legal. Mas com relação ao impacto dela nessas questões, eu acho que é o seguinte: nunca houve por parte dela uma cobrança descarada, assim, de faz assim, assim, porque o que que acontecia? A Carol é essa personagem que idealizadora, sonhadora, bota a mão na massa, faz acontecer, tem seus estalos e vai. E até então, reveja bem como eu uso, né? Porque eu não gosto de estar falando que eu sou isso hoje, mas até então eu estava sendo esse no meu tempo, freio de mão puxado, zona de conforto e tudo mais.
E aí o que que acontece? Eu tô no mesmo ambiente que ela. Eu vejo como ela funciona. E isso vai me condicionando. Ó, cara, Perfeito. vamos fazer alguma Ela coisa, de né? alguma forma te moldou por É, toda exato. aquela Exato. movimentação. Isso, vamos fazer alguma coisa. E talvez decisões mais firmes da minha parte, no sentido de evoluir, Sim. elas tenham ainda demorado um tempo ali, porque eu acredito que muito a partir somada essa inquietação dos ambientes que eu estava convivendo, de um certo adoecimento, um caos coletivo, uma ansiedade generalizada, eu vendo isso, eu passei a me dedicar aos livros e eu fui condicionando os nossos ambientes também. E eu chegou um ponto que eu. Porque quando eu começo a ler, eu começo e eu não assimilo nada, né? Eu estava imerso em telas e tudo mais. Entra dentro da. Só que daí eu sempre digo o seguinte, é como a gente classifica na mente. Eu não posso começar uma coisa que eu nunca fiz, que eu não estava fazendo até então, que é o hábito da leitura, e querer que eu absorva tudo daquilo. Uhum. Claro. Eu só pensava, não para, continua. Tu não precisa apresentar um TCC sobre esse livro que tu tá lendo aqui. Eu tinha o meu funcionamento dessa forma. E nisso eu fui continuando. E já no ano seguinte eu já li 40 livros e já li mais 40 nesse ano. Muito focado nesse tema do desenvolvimento pessoal, que meio que veio a ser uma chama ardente, assim, sabe? Uma Legal. vontade Sim. de evoluir, de crescer, Bacana. de me proporcionar. E aí é também financeiro. Mas não é só financeiro, é um todo, né? De Sim. estar Sim. bem, não estar doente, do Maravilhoso. que eu troco com as pessoas. E daí, uma coisa que me chama muita atenção é, por exemplo, o que eu vou te falar agora. Em outros momentos, eu ia me desviar disso aqui de todas as formas possíveis. Olha Eu iria isso. falar para você, ah, que legal, não sei o que e tudo mais, mas isso, mas aqui. Cara, não, esse 2024 eu comecei a matar essa antiga versão. Eu comecei a me colocar cada vez mais, e daí você pensa, ah, talvez seja só estar aqui falando sobre esse assunto, mas não é só estar aqui. É te olhando no olho, que nem isso em algum outro momento eu conseguiria. Que E legal. aí que eu tento transmitir isso, tudo é treinável. E Perfeito. daí por trás disso, por exemplo, tem um laudo aí. Eu fui lá na adolescência e recentemente eu tive de novo do TDAH, por exemplo. E eu sei que uma das características que pode se manifestar ou não nas pessoas é o olhar meio desviado, assim, e tudo mais, sabe? Sim. Só que assim, ó, daí eu buscando essa questão de evoluir, eu me coloco da seguinte forma, e daí eu penso em pessoas adultas que eu conheço e tudo mais. As pessoas, elas têm TDAH, mas elas acham que elas são o TDAH. É Entendi. diferente. As pessoas usam aquilo quase como uma identidade. Claro. E eu, desde o primeiro momento, eu pensei, não, eu estou lendo exatamente isso para agir de uma forma diferente, para que não seja bengala. Então, os nossos comportamentos são treináveis. Com Eu tô aqui certeza. por algum motivo e eu tô te olhando no olho. Tem um antigo Luiz Felipe que olha para baixo, vai lá, faz uma... Não, cara, Desviava. eu tô mais forte que esse antigo Luiz Felipe hoje. Eu fui Maravilhoso. me moldando para isso. Maravilhoso. Fantástico, cara. Eu diria assim, ó. é, Dentro desse contexto que você enxergou isso, se moldou, evoluiu, está em constante evolução, porque o livro, a leitura, não essa de tela. E aí nós vamos entrar agora nesse assunto, né? Especificamente aí de estímulos e contexto de conteúdos, né? Ainda o livro é um meio que a gente traz, se concentra e entra dentro. Exato. A tela não te dá essa... Não, e a relação tua com o livro, quando você tirar para fazer isso, aí as pessoas, cada um vai se interpretar da sua forma, né? Porque muitas pessoas terão que construir isso, constituir. E daí eu volto naquele ponto lá que começa por 2 páginas, começa por 10, 15 minutos por Eu ia te dia, dizer isso. O para ir que hoje tu construindo. diria para alguém que, pá, eu tento, eu quero, mas não consigo? Não dá um passo maior que a perna. Cuida o diálogo interno daquilo que tu tá classificando como o que tu consegue e o que tu não consegue, porque as pessoas, a primeira coisa que elas tendem a falar é que eu não consigo, e quem fala que não consegue, obviamente, Já tá direcionando. por que tentar conseguir.
Mas começar no micro, 5 páginas. Um dos autores que eu indico muito é Ryan Holiday, porque o que que acontece? Para qualquer pessoa iniciante é bom que seja fragmentado, pequenos E eu capítulos, ia tudo ainda ia mais. acrescentar essa forma de iniciar a atitude. E muitos ainda colocam o que ler? Aonde eu vou que não seja É, desestimulante? pois é, eu, por exemplo, eu vejo muitos comentários, mas tu lê isso, cara, tu lê, sabe? Felizmente isso me despertou. Há 10, 15 anos atrás eu tinha totalmente distanciamento disso, isso me despertou, mas é a partir desse despertar que eu consegui voltar a ler clássicos, por exemplo. Então, não podemos condenar a leitura. Se um adolescente, um jovem quiser ler sobre futebol e ele não tem a leitura dele constituída, deixa que ele leia sobre futebol, mas os faça ler. Perfeito. E daí, como a gente havia introduzido, a leitura é você e o livro. Isso aí. Porque a gente tem conteúdos que podem ser benéficos, por exemplo, no computador, no celular também. Só que o que acontece? Normalmente vai vir junto com uma série de outras distrações no mesmo instrumento Maravilha. que vai criar uma dificuldade. Porque tu não vai estar conectado. É, Essa dificuldade eu vejo como perfeitamente tu explicaste. É, a propaganda. É um sonzinho. uhum, Então a pessoa não tá ali só nas linhas, as letras, os exato. parágrafos ali concentrado, Uhum, conectado, né? Então esses estímulos, né, afetam, atrapalham. claro que sim. E a questão é que a leitura é uma atividade totalmente ativa. Cada um de nós está lendo, a interpretação ela vai ter suas diferenças, a tua interpretação da minha, diferente do vídeo, de outros formatos que se recebe muito, né? Perfeito. Inclusive a televisão hoje. E a gente poderia até entrar que tem diferença do que era a televisão no nosso tempo, do que é hoje, porque a gente não está deixando espaço para o vazio, né? A gente está preenchendo o tempo todo, né? E aí eu venho Dopamina o tempo todo. e aí eu venho do complemento nisso. Quando a gente fala tava comentando no início da nossa conversa, o estresse no músculo, tu ativa, tu dá o desempenho, tu dá a evolução, mas ele tem que ter uma recuperação, Sim, um tem que dar. período. Exato, E tem que dar. exatamente é o ponto, porque hoje é tanta coisa e tão intenso que as pessoas não dão esse tempo de recuperação. E aí diz, o estresse traz esse peso, esse achatamento, mas a pessoa não recupera. Aonde o estresse e esse problema que estaria gerando poderia estar edificando, fortalecendo, Exato. erguendo. Tem um livro, Nação Dopamina, que a Ana Lembe que traz muito essa questão, que o nosso corpo está constantemente buscando equilíbrio. Sim, E o que, que é? Esse equilíbrio seria no seguinte sentido. Aquela história, por exemplo, a gente buscou o álcool. Aí a gangorra pendeu pro lado do prazer no álcool. No outro dia bateu aquela ressaca que é o equilíbrio. Essa ressaca é o equilíbrio, é uma conta no sentido contrário que vai sim. nos equilibrar. Onde que entra essa questão das telas hoje em dia? Se preenche o tempo todo o vazio, ou seja, é prazer, prazer e prazer, só que daí o que, que acontece? A gangorra inclinou demais. E aí ela cobra o seu preço na outra direção, que vai ser a onda de ansiedade e outras questões muito mais, talvez mais graves que a ansiedade, né? E muitas questões físicas, né? Posicionais, Exato, falta de exato. ergonomia muitas Uhum, vezes, porque tá aqui com o celular, tá isso. com o tablet, tá não sei o quê. Então E traz também esse exato. contexto físico, né? E daí talvez o pior nisso tudo, além disso, é no momento que tu tá bombardeado por estímulos, estímulos que a gente, todos nós estamos, mas alguns têm maior ou menor consciência. No momento que se está bombardeado por estímulos o tempo todo, se dá cada vez menos valor para saborear o prazer simples, o contemplar, o natural, a luz do sol, coisa do tipo, né? A gente se distanciou disso e É. isso está cobrando um preço. E hoje se fala muito isso, de retomar isso, né? Exato, De dar um tempo, calma, contempla, senta, porque ele falou tanto em contato com a natureza para se exato. recuperar. É, Essa recuperação não está se dando. não está se E dando. aí busca então na natureza coisa que se fazia antes, se perdeu Exato, de tanto estímulo. e aí a gente
vai atrás, a gente como sociedade, a gente vai atrás de soluções mágicas o tempo todo, que daí nesse caso vem a ser o medicamento. Eu sei até onde eu posso ir, no caso, não vou Claro, adentrar, né, claro. mas... Não, é bacana porque a gente vem falando e eu gosto muito esses temas que a gente enriquece as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir. Todo mundo aqui, muitas vezes que a gente está batendo papo, traz uma referência de livro, uma referência de um texto bacana, sabe? Porque o objetivo maior do Você Pode é dar a ferramenta. Exato. Deixa agora a Uhum. pessoa, se ela decidir, tá aqui uma forma de ajudar, entende? E com tudo isso que a gente está lendo, eu não podia deixar de falar nesse momento do programa, que é a valorização por parte dos nossos patrocinadores. Nós temos a Wolf. Sem ela, eu não teria nem como ler Não estava, direito. exato. Apesar que eu tenho que dar o crédito, né, para minha médica lá, o oftalmo, Salvou a vida da mas Carol a também, essa daí. ferramenta da, o produto que é ofertado pela Wolf, né, as ópticas Wolf, A estão sempre qualidade. aí, a qualidade que Uhum. tem. A Wolf sempre está também incentivando momentos especiais, assim como lá para Carol incentivou e patrocinou Um grande parceiro. o Congresso do Vozes do Autismo, patrocina o Você Pode, porque acreditou no conteúdo, Ah, no que legal. contexto. Então, assim, muito grato por esse parceiro, É bom que é que a a gente Óptica Wolf. tem empresas, né, que tenham um olhar para essas questões, né, Sim, que tenham sim, um cuidado para porque isso. não é, e aí eu digo, é um caminho de duas vias, É uma troca, né? entende? Eu não estou aqui só para, porque hoje eu sei, eu posso dizer que é um programa sério, que traz pessoas de relevância, conteúdos para estimular as pessoas. Eu não estou aqui, e aí eu vou fazer um paralelo e não condeno, né? E eu tenho essa visão. Eu estimular algo que vai trazer deméritos ou vícios para a pessoa, eu fazer a propaganda de algo que vai Uhum. levar a uma situação que ela vai se afundar, e eu sei disso, eu não estou aqui para fazer isso. Eu vou fazer o contrário. Eu estou indo atrás e quem está comigo é para fazer o bem, é para trazer benefícios, qualidade. Então, o propósito do Você Pode é isso, porque tu tá comentando aqui que as pessoas podem se empoderar. Exato. Podem sim, com certeza. A gente pode transbordar para os nossos ambientes. A gente, às vezes, nós temos uma tendência de que é o chefe, de que é os superiores isso, superiores aquilo, mas quando a gente transmite que é o externo, a gente não faz movimentos. E quando a gente entende que parte de nós, para que o nosso ambiente comece por nós se condicionar, a gente começa a criar uma nova realidade. E isso está nos nossos lares, está nos Sim. nossos trabalhos, nas nossas Mas me relações. veio uma pergunta, assim, uma sugestão para a gente trocar essa ideia e debater. Tu chegaste numa festa, pode ser a dúvida de alguém. Tu chegou numa festa, a pessoa quer se transformar, ela quer buscar elementos, conteúdo para melhorar na sua vida. Mas chegou lá num ambiente que não, assim, ao nosso ponto de vista, como você já frequentou, Sim. viu que aquilo não servia, mudou o rumo da vida. Começou a frequentar outros grupos, outras festas. O que a pessoa que está com dúvida, que precisa dessa palavra, desse incentivo, o que tu diria? Até pegando o gancho aí no teu exemplo, o ambiente ele é mais importante, inclusive, que a força de vontade, né? Ah, você está decidido a mudar, mas o teu ambiente é convivendo com pessoas de hábitos totalmente deletérios e coisa vai dificultar muito. Mas mudar o ambiente total, que envolve inclusive pessoas da noite para o dia, também exige, né? Eu sempre penso no que a pessoa tem como inquietação, de um olhar próprio, pessoal, daquilo que está lhe incomodando, para que a partir disso ela tenha movimentos e talvez aí igual o livro, começa talvez, você está com problema ali de sobrepeso. Talvez a corrida para você
vai demorar para que você consiga constituir esse hábito, mas talvez você tenha gosto ao longo da tua trajetória de jogar futebol. Retoma o futebol, entenda um pouquinho, olhe para dentro. Olhe Isso para aí. dentro para fazer micromovimentos. Mas eu sempre penso, constitua o hábito. Constitua o hábito. Eu lembro até hoje de um amigo, hoje em dia não corro 5 quilômetros, mas nessa fase lá do Ginecastro eu comecei com isso. O primeiro dia lá eu corri 500 metros e cansei, e daí caminhei o resto, e o amigo que foi comigo correu 5 quilômetros. Só que eu continuei, não parei nunca. Ele deu 3 dias ele nunca mais foi. Ou seja, o passo maior que a perna é extremamente perigoso. Perfeito. E as pessoas precisam entender isso. Tem pessoas que acham que a gente está querendo cortar o barato delas. Não, mas eu preciso fazer isso. Todo mundo precisa, mas na medida correta para que isso não tome outro rumo. Claro, Sabe? não Constituir pare, né? o hábito é mais importante. O ler, agora não vou lembrar o autor, o ler, por exemplo, 5 páginas, depois 20, tirar um tempo para isso e aos poucos ir aumentando, constituindo o hábito é mais importante do que numa vez só ler 10 Pegar e horas. depois ficar É, 5 anos sem ler. Né? exato. Porque aquelas 10 horas ali vai gerar uma sobrecarga ali que vai gerar um prejuízo. Um estresse que vai fazer com que ele não adquira aquele hábito. É, Que ele já cria a barreira. exato. Eu, no meu caso, eu sei que a questão não é quantitativa, mas porque eu resolvi não concordar. Quando eu comecei, eu não concordei com o que está posto a nível Brasil. O brasileiro lê 4 livros em média por ano. Eu pensei, bom, isso não posso ser um desses e talvez eu não estivesse lendo nem 4. E aí o que acontece? Eu começo a anotar ali, dar nota para os livros, fazer resumo, então por isso que eu tenho um controle. As pessoas acham isso meramente impossível. E as pessoas não precisam se tornar esse Luiz Felipe da noite para o dia. Mas a minha meta, ela saiu de 5, ela foi aumentando, ela chegou a 20. E esse 20 dá 40 livros por ano. Acontece que depois que eu adquiri 20, eu não preciso mais pegar uma página ali e contar 20 para frente. Eles tornou uma atividade tão fácil que aquilo vai no automático e se tornou algo prazeroso. Perfeito. Tipo, isso, eu acho que esse relato é importante também. Eu tive ao longo da minha trajetória uma certa preguiça cognitiva para várias questões que eu não me identificava. Uma matemática era um negócio assim atordoante, sabe? E essa preguiça cognitiva era muito marcante. E constituindo esse hábito, assim, com esse estalo, com a água batendo no pescoço e tudo mais, eu consegui meio que trazer um negócio assim que eu passei a meio que amar estar nessa fase que eu tô aprendendo. Daí eu Fantástico. fico com aqueles questionamentos, mas será que se eu tivesse isso lá quando tinha 18, né? Mas a trajetória me levou Exato, precisou aquilo acontecer daquela forma. maravilhoso. E precisou estar daquele jeito. Exato. Para que hoje tu enxergasse aquilo e trouxesse aonde estás hoje, né? Exato, Isso isso. é fantástico, é legal. Conta um pouco da tua trajetória aí de relacionamentos com a Carol, de como foi casamentos, ou o processo de união de vocês. O que eu falo, a gente logo passou a morar junto. E daí aí também pesa essa questão de zona de conforto. Exato. Zona de conforto Tá o emocional dentro daquele conflito teu pessoal. Como é que foi esse... Como eu falei, a pressão, ela em nenhum momento ela foi para esse lado profissional, assim, sabe? Ou pelo menos nunca foi uma pressão assim, foi num nível ok, sabe? Mas teve outras pressões que daí teve diferença. Zona de conforto, tipo, para ela, se nós estávamos morando junto, vamos dar um passo à frente. E aí ela deu a entender, né? Sim. Deixou claro, eu pedi ela em casamento. E eu pedi ela em casamento, mas eu continuei naquela, né? Bom, agora tem tempo pro casamento acontecer. Não, logo ela tomou a dianteira dessas questões e fez tudo Que acontecer. bacana. E isso te ensinou de alguma forma? Com certeza, com Porque certeza. assim, eu também, hoje com a Sheila eu aprendo muito. Ela, a minha anja, né, veio para me ensinar muita coisa. Para começo da história, essas preocupações com o próximo. Uhum. Ela tem muito forte isso. O respeitar os horários.
eu nunca dei tanto valor como eu dou agora, os horários, os compromissos, Uhum. respeitar aquela pessoa. Então isso molda. Sim, Então a pessoa que está contigo também, tu tirar o máximo do lado bom que acrescenta e melhora, consequentemente melhora o casal. exato. Então isso é fantástico, porque é uma troca. Porque eu tenho minha personalidade, ela tem outra, você, Carol. Então isso de uma forma, se tu enxergar, porque tem gente que não enxerga, não nem se esforça para buscar o que disso eu me beneficio. Eu posso crescer e melhorar, inclusive, o relacionamento. O relacionamento ele vem pra gente, mesmo com as dificuldades que ele nos impõe, ele vem pra evolução, né? E a Carol, com certeza, tipo, o olhar cuidadoso que ela tem pra detalhes que até então eu não tinha. Mesmo que eu fosse família, ela tinha um olhar mais amplo que o meu, talvez, né? E outras coisas que foram despertando a partir do momento que a gente foi no relacionamento se moldando, né? Se adaptando um ao outro, né? Constituindo cada vez mais nossos valores, Bacana. se unindo, né? Bem, a gente aí a gente adquiriu um terreno, a gente logo construiu. A Carol tem essa de esperar, não é muito com ela, né? Enquanto eu, tá, mas a gente podia, né? Vamos Sim. primeiro, ó, isso aqui É, não, tipo, não, vamos. não tem muito que Que até massa. nesse sentido até hoje, né? Continua dessa forma, mas eu em algum momento eu já sofri por isso. Hoje em dia tô tranquilo Sim, com relação a essas questões. massa. Hoje, vocês pensam em constituir uma família? No caso, a gente já. Ela já está constituída, mas claro que a gente pensa em Aumentar a família. aumentar a Me família. coloquei de uma forma que, Isso, sim, de fato, vocês fizeram uma família. isso. Agora, o aumentar esta família, Sim, tem sim, planos. tem planos, Que com legal, certeza. que bacana. A gente acha E, muito importante essa. claro, e essa visão e esse constituir dos dois, né? Querer uma família com a descendência, vamos dizer, criar Exato. os filhos, onde teria uma questão, uma correlação para colocar. Onde hoje o Luiz, com esse perfil que está se evoluindo, se desenvolvendo, está mostrando para as pessoas que consegue forjando a pessoa, a alma, evoluir e se desenvolver. Onde está Deus dentro do Luiz? Deus para nós é algo assim, ó, tipo, né, que não pode faltar dentro do nosso lar. Maravilhoso. Tipo, partimos do princípio de ter um sistema de referência, valores e princípios elevados. Isso foi ao longo da história ligado às nossas famílias. Eu tenho uma avó muito, né, que traz essa questão da fé muito forte. E a fé pode ser interpretada de diversas formas, no sentido Perfeito. de acreditação. Sim, ó, eu te agradeço porque você trouxe essa pergunta, porque eu fui um personagem por muito tempo que eu estava sempre me adaptando demais aos ambientes. E esse se adaptar demais aos ambientes teve um curso de humanas que foi benéfico na minha vida, mas que eu tinha que estar, sabe, eu posso ir até ali, porque, sabe, muito preocupado com os outros, alguns ambientes de colegas também, e eu não posso negar quem eu sou. E esses valores que talvez façam com que hoje eu esteja tomando algumas decisões e me colocando de outra forma, muito ligado à fé, uma Perfeito. acreditação muito grande. Claro, talvez eu seja essa pessoa, no meu íntimo isso muito forte, muito marcante, mas um tanto quanto ainda reservado no sentido, sabe? Se você tivesse outro ponto de vista, eu iria saber respeitar isso e não teria por que estar te convencendo, sabe? Mas eu tenho isso muito marcante e eu percebi que talvez em alguns momentos da minha trajetória eu não fizesse questão de externar ou talvez eu estivesse negando, não, para mim é muito importante. Então, quando vê um momento como esse, Sim. acaba trazendo quem é o Luiz de verdade. Esse é o Luiz. Eu não preciso estar pensando em
Porque essa questão do outro, do padrão social, muitas vezes, às vezes tinha um personagem lá, uma pessoa que eu tive algum tipo de conversa e coisa, eu me limitava por causa daquele um. Não, cara, Perfeito. deu isso, passou, já era. Não tem Que como. legal, porque é uma acolhida, né, que a gente tem no É, coração. e assim, ó, né? Tipo, vou diariamente ali na Bíblia buscar alguma coisa, buscar um aprendizado, e daí eu poderia trazer, eu leio ciência, leio livros, isso e aquilo. Cara, o ensinamento que tá ali, ele é mais profundo e é usado em todos os outros Isso aí, livros, exatamente. sabe? As pessoas fazem um esforço, assim, pra negar porque isso e aquilo, ou pra tentar trazer uma, né? Mas Não, é bem bacana. Que faz a diferença, né? faz, total, Faz muita diferença. total. Dentro desse contexto de fazer a diferença, nós termos essa visão. Eu também vou agradecer uma outra parceira nossa aqui do Você Pode, dentro do Voz ao Cubo, que é o Sicredi, cara. O Sicredi patrocina e faz milagres, porque proporciona, tá sempre também incentivando ações, ajudando muitas pessoas, porque onde todos decidem o futuro dos negócios, por exemplo, para evoluir. Eu estou falando negócios até de planejamento. E eles se permitem abrir o conhecimento, o espaço técnico de orientar as pessoas a melhor investir, a melhor fazer. Então, nós temos hoje esse parceiraço aqui no Você Pode, que também, junto com a Wolf, o Sicredi patrocina o Você Pode. Então, quero agradecer de Uma coração. outra grande parceira do Vozes pelo Mundo, né? Exatamente. Vozes, Então, vozes do eu autismo, que, né? o que eu digo que é o fantástico deles é quem coopera cresce, né? Então todos Exato, estamos isso. crescendo. Bacana. Luiz, esse desabrochar do conhecimento, né, que te proporcionou tudo isso, hoje para as mães e pais que estão preocupados, e me incluo muitas vezes, porque tem uma filha jovem, adolescente, e tem tantas outras que estão entrando no processo, estão passando por dificuldades, dúvidas. Hoje, o teu conhecimento, tu poderia dizer o que de uma forma do teu aprendizado, da tua evolução no lado disso, de que maneira melhor tu poderia estimular, né, nos instruir, nos orientar dentro do teu conhecimento do mundo de hoje. Eu posso partir por dois caminhos. Eu posso partir da parte dos impactos, que talvez não seja essa a tua pergunta. A tua pergunta foi mais no sentido do que fazer, no caso. Mas através dos impactos tu promove a ação para Pode ser, mudar pode ser. certos processos, né? Os impactos, eles são... Acontece o seguinte, nos primeiros anos de idade de uma criança é quando vai se desenvolver algumas habilidades, como a questão da linguagem, a questão social, as primeiras habilidades ali motoras, várias habilidades, inclusive um raciocínio lógico ali, matemático, introdutório, começa a se desenvolver nesses primeiros anos. Se a gente tivesse um tempo disponível de um dia de 36, 40 horas, eu não sei se mesmo assim seria suficiente pelos mecanismos viciantes que possuem as telas. Mas a gente já parte do princípio que a gente não tem esse tempo. Então, o que, que acontece? Esse tipo de atividade da linguagem, do social, da matemática, da coordenação motora, ela é substituída praticamente pelas telas e aí vai gerar uma série de atrasos. Inclusive, muitas bibliografias falam da questão do nativo digital como sendo um mito, porque a gente fala muito na sociedade, essas crianças já sabem isso e aquilo, Isso. não sei, já sabem entrar lá. Só que normalmente o que essas crianças sabem entrar lá é para algo ligado a entretenimento que apenas suga a atenção delas e não promove nada de um crescimento no cognitivo, um desenvolvimento no caso. Isso vai acontecendo ao longo dos anos, chega na adolescência e tudo mais, e as últimas gerações, a geração Alpha, a geração Z, por exemplo, são as primeiras gerações que passaram a transição da criança para o mundo adulto, ou seja, adolescência, puberdade, num novo modo de viver a vida. Que antes, daí há um papo aqui saudosista, no caso, na minha época, né? Mas que antes, até pouco tempo atrás, pelo menos nas gerações anteriores,
as crianças tinham uma infância baseada no brincar. Perfeito. Um brincar... Mais lúdico. Inclusive livre muitas vezes. Aí eu tô falando às vezes de uma realidade que não é de Ijuí, talvez seja do Eugênio Castro, mas livre, sem supervisão. Eles criavam, eles tinham capacidade de criar, de inventar coisas. A infância foi moldada para uma infância, para uma puberdade ali no celular. E aí o que se verifica nos últimos anos? Um aumento considerável de ansiedade, um aumento considerável de depressão, um aumento considerável de ideação suicida, muito ligado a meninas com problemas em autoimagem. Da questão do selfie ali. Perfeito. Tirou uma foto, passou um filtro, tirou a imperfeição de uma espinha aqui, deixou o cabelo de uma forma perfeita, colocou o lábio como a rede social está ditando a regra, no caso, verificou que as amigas nas redes sociais estão cada vez mais lindas e depois olhou no espelho e a conta não bateu. E aí, essas automutilações passam a se tornar mais constantes. Só que a questão chave de tudo isso é que a gente aponta o dedo muito para criança e adolescente. E por trás de um vazio existencial, a gente pensa, poxa, mas vazio existencial para criança e adolescente. As pesquisas estão dando a entender que cada vez mais marcantes, uma espécie de solidão e tudo mais. Então, o que a gente tem? A gente tem um adulto que no seio familiar, ele proporcionou sem a intenção dele. Não foi, a intenção jamais foi para um lado negativo no caso, mas esses novos mecanismos, tecnologias, eles se entranham silenciosamente nos nossos ambientes e a gente passa a adquirir novos comportamentos e deixar comportamentos primordiais que eram favoráveis para o nosso crescimento e evolução apagados. Então, o que a criança está vendo? Ela está vendo que uma conversa não tem mais início, meio e fim sem interrupção. A troca de palavras acaba sendo menor, consequentemente, para aqueles mais novos, eles vão ter o chamado atraso de linguagem, né? Claro que eu vou até aí, teria que a Carol explicar melhor algumas questões ligadas mais técnico no caso. Mas o que eu quero falar? A gente está deixando de ser totalmente presente um na vida do outro e o mundo adulto que cobra não está conseguindo dar o exemplo e fazer sua parte. Então esse vazio, às vezes, é falta daquele básico da atenção entre irmãos, entre pares e principalmente do adulto que está naquele ambiente. E isso está nas nossas relações de uma forma cada vez mais intensa. E eu entendo que isso seja uma verdade inconveniente. É uma coisa que dói, né? Por mais simples que seja, é uma coisa que dói. Mas é uma verdade que talvez precise ser dita. E tu acha que dentro desse contexto, as crianças hoje, os adolescentes, estão pouco desenvolvidos para achar as soluções, para construir os seus pensamentos, até porque também vamos acrescentar mais um pontinho aí, essa revolução das IAs, dependência de procurar e não resolver. Eu acho que uma das respostas que a gente pode ter é a gente fazer uma introspecção assim, e pensar em quem nós éramos. Eu, nessa mesma fase, eu estaria, e estive, inclusive com as tecnologias que estavam à minha disposição, eu estive totalmente afastado do mundo real. Só que a quantidade de estímulos hoje é de uma forma muito mais intensa. Aí as minhas inquietações, elas vieram, por exemplo, pela capacidade atencional se esvaindo no meu público que eu trabalhava, pelo nível de complexidade das respostas entregues de uma forma cada vez. E daí eu acho que a gente está viciado daí o mundo adulto também em facilidades, pegar tudo pronto. Daí nesse sentido eu trago novamente aquela questão. A gente precisa estar de alguma forma maquinando aqui, por isso a leitura. E daí o cognitivo eu não acho que seja só leitura. Ela pode ser uma troca, uma conversa. Ela pode ser o querer aprender com outra pessoa ou querer transmitir algo que você aprendeu com outra pessoa. E tem diversos outros exemplos aí no mundo do trabalho que também são formas de exercer o cognitivo. Só que o cognitivo ele não se exerce no tudo pronto, no raso, no superficial. E aí que mora o perigo. Hoje é tudo pronto. E nós como professores,
Eu tenho essa dificuldade, eu não sei se eu falo, né? Uma vez professor, sempre professor. Amém. Tamo junto. Mas é aquela história. Daí, tipo, o professor é a turma é 20. O professor também não vai armar uma revolução ali, sabe? O professor vai condicionar, cobrar de alguma forma, mas tem um limite. E o que que acontece? O professor acompanhou a trajetória, verificou que alguns alunos não captaram, não prestaram atenção, não estavam ligados, e de repente o professor cobrou um trabalho e surge o Einstein ali, né? É uma coisa que se tornou comum. Só que a que preço, o que que vai gerar isso a longo prazo? Exato. E dentro desse ponto do que vai gerar a longo prazo, sabe uma coisa que também me preocupa muito? É moldar essas gerações mais recentes a saber suportar pequenas frustrações agora, Total. para que depois, logo adiante, saibam e tenham força o suficiente para que suportem dificuldades ao longo da vida e, ao mesmo tempo, as próprias barreiras que aconteçam. Porque se hoje não tem o desafio, não tem a perda em pequenas doses para que ela evolua aos pouquinhos, como a leitura, começa um pouco, vai evoluindo. Exato. Quanto mais frustrações pequenas e pequenas doses tiver agora ao longo, Isso. não pode. Os limites, né? Exato. Que até então nós recebemos dos nossos pais vários e nos moldaram. E hoje, certeza. muitas vezes por proteção, não, vou permitir, porque né, eu não tive. Então isso, para mim, causa muito problema e fragilidade logo certeza. Ali. Mas eu entendo que é uma complexidade absurda, né? Com certeza. Do mundo real que está posto, né? É uma complexidade totalmente, assim, uma luta quase que desigual, né? E daí a gente parte do princípio que a gente vive atualmente no mundo de abundância. E daí a gente poderia parar para pensar, tá, mas isso não é bom? Isso é bom, deveria ser no caso, sim, mas vem junto uma série de questões. Tipo, tudo tem uma solução imediata. Então, uma dorzinha que poderia ser aguentada, ela tem que ser resolvida na hora com algum medicamento, qualquer coisinha que coloque ali, e isso é em quase tudo. Sim. E daí se manifesta mais ou menos nesse padrão, vai de encontro esse padrão de qualquer coisa, parece que é um cansaço coletivo, um reclamar, assim, e tudo mais. E eu me vi inserido nesses contextos. Me vi por muito tempo inserido nesses contextos. Isso a gente pode mudar. Como eu digo, o antigo eu, ele tá querendo sempre visitar ali, ele tá querendo agir, né? A nossa memória celular, ela tá impregnada, né? A gente que vai tendo que fazer movimentos para mudar essa questão. Então, o próprio Joe Dispenza, ele fala, que eu já trouxe no início lá, a questão do somos viciados em sermos nós mesmos. Ele fala, em certa altura, que essa questão da mudança no início é quase que igual a tentar deixar o uso de uma droga. Sim. Tipo, tu fica, né? Tipo, é muito mais fácil fazer o que tu já estava condicionado, né? E a fraqueza tá ali. A fraqueza tá ali, né? E bacana que tu trouxe o Joe Dispenza, eu coloco um correlato a ele, que seria o Joseph Murphy. Muito bom. Bom demais, né? A aceitação dessa turma nova agora para esses disponíveis autores que nos delegam formas de criar caminhos para que a gente realmente se ensine como eu fazer, como eu chegar, como eu exercitar essa... Porque hoje é muito mais difícil. Despertar isso? O despertar, eu fazer isso comigo mesmo. Eu criar esse exercício de contornar todo esse contexto difícil que é o mundo de hoje, que são as influências, para que esses autores, por exemplo, já nos dizem há muito tempo formas de voltar e ser um ser humano pleno. Como fazer, né? Eu confesso que eu tive alunos no ano passado que estavam com uma mentalidade, mas era um número muito pequeno, mas que estavam pensando nessas questões. Hoje em dia tem também surgindo cada vez mais uma espécie de vibe que às vezes pode ser confundida, mas tem uma vibe fitness,
que em algum momento vai se encontrar com a vibe saudável, mas eu não sei se elas são exatamente, para mim elas não são a mesma coisa, mas em algum momento elas se encontram. Mas já são movimentos que induzem, que batem muito nessas teclas do que deve ser feito no caso. Só que daí eu penso em outra questão. A faixa etária, por exemplo, aí, que eu aí me refiro, dos adolescentes em final do ensino médio ali, todo o ensino médio no caso, eles estão no momento que fisicamente e muitas vezes animicamente talvez hoje não tanto, mas eles se sentem como se o corpo deles, principalmente o corpo físico, fosse uma fortaleza, porque realmente ainda não deu aquela dorzinha nas costas, ainda não bateu algumas questões, né? Movimento. Exato. Então, eu confesso que no momento que eu fui, porque eu me apaixonei por esse tema e eu gosto de estar conversando e estar falando sobre essas questões. Eu trazia muito isso já em sala de aula, sabe? Desde reclamar, eu tenho a impressão que não vai adiantar. Tipo, olhar para o relógio, a hora vai passar mais tempo. Tudo eu estava sempre trazendo alguma questão. Tanto é que uma aluna me chamava, esse papo de coach, não sei o que, de uma forma amigável, assim. Sim. Mas é isso. Eu manifestava, mas no sentido de despertar. Eu acho que a gente tem que ir conscientizando sobre essas questões, porque desde a tecnologia que ela foi entrando, nem o mundo adulto foi educado para o uso. Sim. E aí surgem novas demandas. Foi mergulhado e precisou se virar de alguma forma, e veio a dificuldade. Veio de soco, né? Uhum. E a gente foi, ao longo do tempo, acompanhando as tecnologias de comunicação, aí, rádio, televisão, o computador de mesa, até o notebook vai, mas depois, no auge do smartphone, das redes sociais, a crescente, a inclinação, pensando num gráfico da tecnologia, ela se deu de uma forma muito acentuada e o ser humano não estando pronto para a quantidade de estímulos que a gente tem recebido. Claro. Aí tem uma frase muito boa no livro Nação Dopamina: somos cactos e uma floresta tropical. Cacto adaptado à falta de umidade, sim, recebendo na floresta tropical umidade o tempo inteiro. Né? Então não fecha, né? Aí é uma dificuldade. Massa. E dentro... É tão massa esse assunto e tão bom, porque existe tanta complexidade, né? Porque tem toda essa injeção de tecnologia, de informação, a galera nova já nascendo dentro disso. Exato. A nossa geração adaptando, vindo de uma forma, se adequando, melhorando, buscando evoluir, se ajustando, e os mais antigos. Hoje eu recebi um amigo aqui no escritório, no estúdio, falando da dificuldade que ele hoje tem no trabalho e na condução das atividades, porque é muita tecnologia. E o pessoal um pouco mais da idade, sim, soma a dificuldade do se inteirar tão rápido disso tudo, e também gera esse bloqueio, esse espanto. Exato. Como é que eu vou me desenvolver se eu não estou conseguindo acompanhar tudo isso? É uma linha bem tênue, né? Do que a gente sabe que a gente não pode negar a tecnologia e que tem que utilizar ela a nosso favor. Ela chega, não pede permissão, por exemplo, aí no caso do pessoal de mais idade. O que eu tenho percebido muito é as pessoas, inclusive o pessoal de mais idade, mas viciado naquilo que é o que todo mundo está, né? As redes sociais ali e o imediato. Mas daí, contexto de aprofundar para uma ou outra ferramenta, isso começa já a tornar-se difícil. Eu até presenciei uma cena assim que eu fiquei bem triste lá na Expo, no caso, de um senhor que estava no caixa de uma das casas, no caso, e ele não tinha o mínimo domínio para operar a máquina lá dos cartões e tudo. E daí a pessoa que estava na minha frente se sensibilizou e conseguiu ajudar. Nós ali, a gente tinha pedido débito e ele não conseguia, daí a gente, então pode ser, a gente usa outro cartão, a gente foi sensibilizando, a gente conseguiu ser respeitoso e tudo, mas quem garante que o resto da fila, porque aí já se formou uma fila só no proceder dele ali, né? Perfeito. E a pressão disso? A pressão, sabe, é bem complicado, bem complexo.
Então eu acho que aí que vem, acima de tudo, porque vai pegar. A nossa geração tem essa atitude maravilhosa, de respeito, Mas não sei de se todos, carinho. né? Aí é que é o ponto. Essa geração mais nova é o imediatismo, é aquela coisa até da falta de respeito, muitas vezes, né? Não, a gente constantemente, quando eu bato na tecla que tudo é treinável, eu citei o exemplo de eu estar olhando no olho, em um momento eu não conseguia, mas tudo é treinável e a gente treina constantemente para que sejamos mais impacientes. Por exemplo, um simples mecanismo de a todo momento colocou-se uma primeira vez na vida um áudio 2.0 e até hoje está no áudio 2.0. A pessoa treinou ao longo do tempo para estar mais impaciente, porque ela quer que chegue logo no final. Então, tu pensa a tarefa do professor, a tarefa em glória de um professor hoje de 30 ao mesmo tempo, querendo que se chegue logo ao final. Isso aí. E o outro profissional ali querendo complexidade. É uma conta que cobra seu preço. É verdade. Corroborando com todo esse contexto que a gente trouxe aqui, esse papo maravilhoso, por mim, nós ficava aí a noite toda conversando. Eu agradeço a questão principalmente do... Eu vou citar 2 casos. Quando eu pude conversar com vocês em outro momento, claro que a gente combinou, vocês têm as questões profissionais, vim em determinado horário, mas, tipo, o tempo voou naquele momento porque era uma conversa agradável, uma troca agradável. Eu, inclusive, cito outro momento que eu tive com uma diretora de uma escola, a Laís Steglitz, lá em Augusto Pestana, que eu conversei com ela e o tempo... E daí, por que eu trago isso? Isso não é rasgação de seda, é que isso está em extinção. 100% presente, ele está em extinção. Sim. Porque a gente está fragmentando a nossa atenção o tempo todo. E daí, quando eu trago questões do celular, obviamente que eu não sou perfeito e perco a disputa para o celular vários dias. Mas eu tenho uma premissa principal. Eu vou perder minha disputa, eu vou me prejudicar muitos dias, mas o meu social não vai se prejudicar. Então, se eu tiver em ambientes com familiares, com amigos, ali eu estarei por inteiro. Esta é a premissa. Controla para que isso aconteça. Isso, exato. Que é uma atitude que muito nobre e pouco feita. Exato. Porque aqueles que querem se policiar, mas eu não consigo. Aquilo que a gente falou lá no início. Faça esse exercício, se autodomine. Exato, esteja no controle. Sabe que dando o primeiro passo, ou dando a recompensa, é o loop do hábito, fazendo uma ação, tendo o loop, que é a continuidade, que é o momento da continuidade da ação, e a recompensa que tu vai ter, foi tão bom, conversamos tanto, tá louco? foi tão bem, isso, sentiu bem aquilo, eu posso fazer mais vezes. Exato, isso recarrega, só que as pessoas estão imersas em estímulos o tempo todo, imediatos, que elas criaram e treinaram para ter essa dificuldade e vão ter que, quem quiser se conscientizar, desconstruir isso, desaprender isso. Mas, e se tu tivesse que passar um recado, que aqui é uma tradição no programa, no Você Pode, chegar e dizer para quem está te assistindo, você pode se... Qual é o teu recado? Você pode se proporcionar ser um novo eu, a partir de suas inquietações, começando micro, indo para o macro, aos poucos, se condicionando a evoluir, se proporcionar ter uma chama ardente de evolução, que é o que eu proponho a cada dia, e tudo isso tem uma construção sem receita mágica, e desejo a cada pessoa que sejam 100% presentes umas nas vidas dos outros, sejam por inteiro, principalmente na vida de suas famílias, e que o diálogo interno dessas pessoas se eleve cada vez mais. A gente conversa conosco o tempo inteiro, e essas historinhas que a gente conta para nós mesmos o tempo todo, elas podem estar nos levando para uma direção perigosa, mas quando a gente se conscientiza disso, a gente pode caminhar em direções opostas e nos proporcionar dias melhores. Aí, agradeço garoto, a oportunidade. Bom demais. Muito obrigado por você estar aqui no Você Pode enriquecer com esse papo maravilhoso. Sinta-se sempre à vontade para tornar aqui quando quiser. Eu com certeza, a gente fica um pouquinho, né, pro antigo eu se manifestando ali, talvez eu pudesse estar um pouquinho nervoso, mas eu com certeza, né, se durasse 5 horas ia Bora, continuar. a gente tem assunto. Obrigadão. Só Valeu agradeço. mesmo. Obrigado, Matheus. Obrigadão, Matheus.